Boa noite, gente. Aqui quem fala é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico koiné no nível intermediário, no grego 4. Estamos aqui, eu, os alunos Viviane Cordeiro, Joel Penha e Sara Ferreira. E hoje eu vou trabalhar com outro material. Eu tinha falado que ia trabalhar com o Ancient Greek A New Approach, mas eu decidi trabalhar com material em português que vocês têm, acho que eu mandei para vocês no semestre passado, mas se vocês quiserem baixar aí, podem baixar por esse link aqui, que eu estou mandando aqui no chat. Tem lá no coisa, né, na sala de aula lá do Google, vocês podem encontrar. E o nome do arquivo é Grego, Teoria e Prática, quarta edição, né, PDF. Vou mandar de novo aqui, porque o Rodrigo entrou. Boa noite, Rodrigo. Deixa eu mandar o link de novo. Aí, sim, porque eu quero falar hoje sobre os verbos em mi. E aí, aqui, o interessante aqui deste livro é porque ele vai ter uma sequência de tabelas, né, que vai, muitas tabelas onde você vai comparar, né, a conjugação dos verbos em mi com a conjugação dos verbos em ômega. Então vai ser interessante. A gente vai tentar ler aqui rapidamente e ver o que dá para observar dentro de uma hora. Então aqui ele começa fazendo algumas observações. Ele diz que os verbos em mi eles têm uma diferença dos verbos em ômega no presente e no imperfeito das três vozes e em alguns aoristos, né? Ele dá assim umas três características gerais. A primeira é que não tem os verbos em mi, não tem vogal de ligação, que é aquela vogal ômicron ou epsilon que aparece, né? É complicado fazer a diferença entre vogal temática e vogal de ligação. Às vezes, mas é um epsilon e um ômicron que a gente via e que às vezes já estava fundido com as desinências número pessoais. Então a gente tinha assim, oi, sei, omenet, usin, né? E tínhamos omai, ei, etai, ometá, este, ontai. E tínhamos também on, es, en, omen, ete, on. E tínhamos omenu, eto, ometá, este, onto. Não tínhamos esses quatro grupos de terminações que a gente chama, algumas gramáticas chamam de terminações primárias e terminações secundárias, que a gente usa para o presente ativo e médio passivo e para o imperfeito e o aoristo. O imperfeito médio e o aoristo médio. Vocês estão me entendendo? Aí o que acontece? Eles não vão ter, esses verbos não vão ter o ômicron e o epsilon que aparecia junto com as terminações, as desinências que davam a ideia de número pessoa, né? De primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, primeira pessoa do plural, segunda pessoa do plural, terceira pessoa do plural. Aí eles vão, o radical
vai se ligar, né, diretamente às terminações, que seriam a terminação número pessoal, a desinência número pessoal pura, né, seria mi, si, vocês vão ver daqui a pouco. De cabeça eu não consigo lembrar tão bem. Aí e aí vai. Aí tem também, eles têm esses verbos em mi, tem também uma alternância de quantidade no radical. Isso em alguns tempos, né? Não todos os tempos. Então o radical vai ter, assim, no singular, vai ter uma consoante longa, seja, né, um eta ou, né, um ômega, e no plural, na primeira, na segunda, na terceira pessoa do plural, vai ter uma vogal breve, seja um epsilon ou um ômicron. Isso é a vogal do radical. E isso vai aparecer em alguns tempos. Tempos que são muito importantes. Por isso vão chamar a atenção, né? Por exemplo, presente. E a terceira característica é que o particípio ativo ele vai ser sigmático, né? Ele vai ser diferente do particípio ativo dos verbos em ômega, que não aparecia o sigma, né? Era on, ontos, né? Onti, ontá, né? Ontes, ontes, onton, o si, ontas, né? As terminações, né? Dos particípios ativos. Vocês lembram disso? Ou só eu que lembro dessas besteiras por causa das minhas musiquinhas? Aí então mas aí exatamente por isso eu acho difícil de lembrar, né, as terminações em mi. Todas as terminações em mi eu acho difícil de lembrar, porque você estuda só é uma matéria que você deixa para você estudar já quando está no intermediário, no avançado. Então é sempre no final do curso. Já não, se você faz um curso de 2 anos, já você deixa para estudar isso só no final dos 2 anos. Se você faz um curso de 1 ano, você deixa para estudar isso só no final do 1 ano. Então é um pouco complicado. Então eu gostava do Ancient Greek, A New Approach, porque ele tenta apresentar lado a lado. Mas essa tabela aqui dele aqui, desse livro aqui, como é o nome mesmo? Grego, Teoria e Prática nos Cursos Universitários, os autores são o Murático e o outro é o Maia Júnior. O Murático é famoso, ele tem um livro que acho que eu não sei se ele está esgotado, mas ele teve 2 edições que são muito boas, mas é um livro pesado para ler, que ele uma gramática e um livro de exercícios, que a gramática é baseado, acho que na tese de doutorado dele, né? Do Murático. Então você pode ler, né, a tese de doutorado dele, ou pode também achar um PDF aí do livro. É fácil, acho que é grego, visão semântica. Como é que ele chama? Ele é um nome assim, com subtítulo: grego, visão semântica e. Como é mesmo, gente? Me lembrem aí. Quem é que já deu uma folhada no livro? Língua grega,
Visão semântica, lógica, orgânica e funcional. Isso, é esse mesmo. Esse aí. É um livro grosso que ele assusta. Ele não chega a ser uma arma para bater nos bandidos. Mas assim, esse aqui é só o dos exercícios. Ele fez bem em não juntar os dois num só. Porque aí sim, viraria um tijolo legal para bater nos bandidos. Ele tem essa aqui é a segunda edição. É muito bonita. Tem assim, eu acho assim a capa muito boa. Aí esse aqui é só os exercícios. O a gramática, onde foi que eu pus a gramática? Tá, deve estar em algum canto aqui por aqui. Não estou vendo agora imediatamente. Não está assim. Eu parece que às vezes estou ficando mais cego, cada vez mais cego, gente. É impressionante. O Tenho que fazer um óculos novo. Mas depois eu e vocês deem uma olhada, porque esse aqui não é tão aprofundado quanto o livro do Murático, mas eu acho que ele tem umas vantagens por isso. Ele acaba sendo mais intermediário, porque eu acho que o livro do Murático é avançado. Então, depois, assim, quando vocês quiserem assim pegar um negócio mais pesado, peguem o Murático mesmo para poder ler, tá bom? Vamos lá. Aí aqui, né? Então eu já falei, né? Aí ele fala que tem 3 grupos dos verbos em mi. Ele tem os verbos com redobro. Lembra que eu estava falando que tinha reduplicação, redobro, né? Como didemi, né? Eu ligo, didomi, eu dou, riemi, eu envio, titemi, eu ponho, eu coloco, ristemi, eu estou, né? Às vezes estou de pé, né? Aí, Kikremi, eu empresto, Oninemi, eu ajudo, Piplemi, eu encho, Pimpremi, eu queimo. E aí você percebe aí o que é o redobro, né? O redobro, ele pode repetir a consoante da raiz, né? Ou pode repetir assim uma a versão assim desaspirada, né, da consoante, né? O Ou, por exemplo, se era só assim uma aspiração, às vezes é só aspiração. E aí no presente ele coloca, quando tem o redobro de presente, ele é acompanhado normalmente de um iota, né? Mas aí tem uns verbos aqui que tem umas certas peculiaridades, né? Como ali apareceu um ômicron, né? Em oníneme, né? Se fosse seguir o paradigma, deveria ser só níneme, né? E ali em pimplemi apareceu um mi no meio do caminho, né? Vocês estão vendo? O pimplemi. E também aparece um mi em pimpremi. Pimpremi. Também aparece um mi ali no meio do caminho em pimpremi. Mas ele tá repetindo, né, o pi. Vocês estão entendendo? Repete o pi e coloca um iota no meio. Isso é um redobro de presente, não é o redobro lá do perfeito. O redobro do perfeito, no lugar do iota, eu estou chamando de i, né? Às vezes, desculpa, é iota, né? E no lugar do iota, ele coloca um y no redobro do perfeito. Aí, o segundo grupo dos verbos em mi, eles têm um infixo ni y ou ni y. Então,
Decnimi significa indico, mostro, né? Aponto, né? Zonimi, eu cinjo, né? Junto, né? Como se fosse juntar, né? Aí esse infixo aí, eu já vi já uma apresentação sobre o significado dele, mas faz um tempo, então eu não recordo mais qual é o significado dele. E eu estava procurando qual é o livro que eu tinha que explicava sobre ele. Talvez o Murático explique, dê uma explicação assim de qual é o significado dele. Mas normalmente as gramáticas de introdução, intermediárias, não explicam o significado dele. Ele tem um significado, deve ser alguma coisa assim, tipo, dar uma ideia de continuidade aspectual, alguma coisa assim, né? Mas o agora eu não lembro. Então, se vocês pesquisarem sobre esse infixo aí, se ele tem algum significado específico, é, coloquem lá no grupo, coloquem lá na sala de aula do Google para a gente debater, né? Aí, ou para simplesmente para compartilhar o conhecimento. Aí aqui, o terceiro grupo é os que não tem nem redobro, nem infixo. Aquele botou sufixo, mas nem infixo. Que é como os verbos me, né? Eu sou, que a gente já viu. Aime, que é eu vou ou eu irei. O aime tem esses dois sentidos, né? Um sentido de presente e um sentido de futuro. Esse aime. E aqui, por algum motivo, eu acho que tem. Não sei se está digitado corretamente. Tá. E o FEMI, que a gente já viu já várias vezes, né? Que é eu lá no nos textos, né? Aparece muito em Platão. A gente estava falando no outro dia, né? A gente estava vendo o comecinho da, da República, né? Aí estávamos vendo, né? Esse verbo aparecendo, né? Que ele aparece normalmente no meio da citação, né, do discurso indireto, né, do discurso indireto não, do discurso direto do outro personagem, né, lá nos diálogos platônicos, quando Sócrates está falando, né, Sócrates começa a contar uma história em primeira pessoa. E aí, ele, em algum determinado momento, ele diz: Polemarco disse, né? E aí a história continua, né? E nunca ele fala, eu disse isso, ou melhor dizendo, nunca. Não tem assim, Sócrates. Algumas traduções colocam assim, Sócrates, Polemarco, tipo assim, como se fosse uma peça de teatro, né? Mas no texto grego mesmo não tem. Eu não sei porquê, não sei se é porque eles acharam que seria acho que nenhum editor de Platão quis economia de espaço. Isso, não, eu sei, mas hoje em dia, tá entendendo? Assim, eu não sei se foi por causa da tradição, tipo, porque eu sei que as comédias, as tragédias, são textos que são menores, né? Ocupam menos espaço. E lá tem, né, o nome dos personagens separados nas edições modernas, né? Em cada linha, né? Quando o personagem vai falar, né? Mas ali, né, não tem. Aí é diferente. E aí, quando os personagens estão falando, no meio da fala deles aparece esse verbo aqui, o femi. Aí, infecto. Infecto é um termo para o aspecto.
é o aspecto inacabado, né? É a categoria gramatical do verbal, né? Do tempo do aspecto inacabado, infecto, processual, contínuo. Tudo bem? Já ouviram falar? Sim, como no latim. Eu não sei como é que a gente chama isso em grego, infectum. Né? Infectum é aquela. Eu mandei vocês lerem, né, o Donatus, né? Talvez lá no Donatus diga, mas o deixa eu ver aqui, o eu mesmo não sei como dizer infectum em grego. Queria saber essas categorias gramaticais. Teve um tempo que eu me interessei por isso, pelas categorias gramaticais em grego, e eu tentei aprender, né, algumas delas, né, como onomastike, aitiatike, né, mas agora o infectum, eu não sei assim dizer assim de cabeça como é que se diz infectum em grego. Tá aí uma coisa aí que depois eu tenho que pesquisar, assim, porque é interessante, é interessante. Aí aqui continuando. Para facilitar a conjugação dos verbos com redobro, segue paralelamente a conjugação de Lio, a fim de evidenciar as diferenças e semelhanças. Sim, porque o que acontece é que vai ter determinados momentos onde os verbos que eram atemáticos vão ficar atemáticos. Vai aparecer uma vogal, onde não deveria ter uma vogal. Eles vão ficar iguaizinhos no final. Vocês estão entendendo? Aí por isso que é interessante você ver a conjugação lado a lado, para você ver assim, olha aqui, ele, ele tá imitando o outro. Aqui, olha, Lio, aí aqui. Então, a ideia é essa, que a mi, sigma, si, men, te e assi fossem as desinências número-pessoais puras, sem a vogal de ligação. Então, o ômicron teria se fundido com esse mi e teria dado ômega. O epsilon teria se fundido com esse sigma e teria resultado em eis. O epsilon teria se fundido com esse si e teria resultado em ei. O ômicron teria se fundido com o men e resultado em homem. Aí é bem fácil de ver, tá bem separadinho. Aí o epsilon teria se fundido com o t e resultado em et. Aí o epsilon teria se fundido com o ace e teria resultado em uce. Não me pergunte como, porque acho que aqui as minhas memórias de como é que chama, de contração me falham. Mas aqui, então, nesses verbos em mi, pelo menos no presente, né, não tem tanta contração. Vai ter só quando tem o radical em alfa. Aí aqui, olha, vocês estão vendo aqui, olha, ômega, 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 né, no singular, e ômicron, ômicron, ômicron no plural. Aqui, eta, eta, eta no singular, epsilon, epsilon, epsilon no plural. Aqui, eta, eta, eta no singular, mas aqui no plural tem um alfa, não é epsilon.
Aí isso vai causar uma contraçãozinha lá no final. Então, alfa, aí alfa com acento circunflexo. Aqui os dois alfas contraíram. Aí ficou ristasse. Tudo bem? E aqui aqui o epsilon e o alfa contraíram também. Não, mas aqui talvez porque o radical fosse bem curto, né? Bem curtinho. Aí aqui o epsilon aqui, ele contraiu com o alfa também, ficou riasse. Mas olha, bem aqui, ó, rieme, riete, mas aqui, bem aqui, contraiu, riasse, riasse. Tá claro? Tudo bem? Tranquilo, né? Aí, continuando aqui. Aí, esse aqui é o dual. Vocês podem dar uma olhadinha no dual. Eton, tom, 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 tom. Nada de fantástico. Isso aqui se traduz como alguma coisa como eles dois. Pra gente. Ou ambos. Entende? Tipo, o par. Tipo, o par o par solta, ou eles dois soltam. Aí tem a questão de ter assim os dois, né, as duas formas, porque tem que ser assim, nós, né? É nós? Não, não, acho que nunca é nós. Eu acho que eu acho que é assim, é vocês e eles. Vocês e eles. Acho que é vocês dois, né? E eles, né? Eles dois, né? Ou vocês dois e eles dois, né? Vocês dois soltam, eles dois soltam. Mas não importa muito que a forma é igual, né? Vocês dois dão, eles dois dão. Vocês dois põem, eles dois põem. Vocês dois estão de pé, vocês dois estão. Vocês dois param, eles dois estão de pé, eles dois param. Vocês dois deixam ir, eles dois deixam ir. Tudo bem? Aí aqui. A ausência da vogal de ligação dos verbos em mi, alternância da longa, breve, singular, plural, terceira pessoa do plural n tal, melhor, nu tal, iota, nu, sigma, iota, ômicron, y, sigma, iota, assimilação do tal, queda do ni, consequente alongamento compensatório do ômicron em ômicron y, sem a vogal de ligação. Int, sem a vogal de ligação, né? Que era seria, né? Apareceria aqui no on. Ah, sim. Agora eu entendi. Mas o problema é porque ele não explica direito. Tá entendendo? É porque aqui, ele deveria começar com onte. Onte. Vocês estão entendendo? Ele começaria aqui com onte, once, usse. Vocês estão entendendo? Ou não? Onte, once, usse. Aí sim faz sentido. Aí aqui não, sem o ni, né?
o Ni vai virar alfa, aí vai virar A, e o tal vai virar sigma. E não se espantem, porque é uma coisa que acontece. Eu já vi acontecer no japonês e no. E deixa eu ver aqui mais, assim, no português não acontece tanto. Mas, por exemplo, vocês, por exemplo, vocês já viram palavras como melita e talata, onde os dois taus viram dois sigmas em outro dialeto, não é? Então, o tal virar um sigma não é tão fantástico. E o tal virar sigma no português? Não, eu não sei. Não lembro se acontece. Mas no japonês eu sei que acontece. Eu já vi. Lá na, lá onde é frio, como é que chama? Lá Hokkaido. Em Hokkaido tem essa diferença dialetal. Aí o que mais que eu tinha a dizer? Ah, sim, o Ni vira alfa lá no menino, no no aoristo. No aoristo, lá no aoristo, na terceira pessoa do plural, vai ter esse negócio, em vez de ser vai ser san. Vai ser san, né? Continuando aqui. Aí aqui, com vocalização do ni em alfa, que se contrai nos verbos. Então, riemi, ristasse, risteme, riasse, riasse. Isso aqui eu já tenho a explicação. Agora o imperativo, lue, dido. Aqui tem uma contraçãozinha, mas ele nem mostra que tem, né, a contração, né? Mas vocês já sabem, né? Essa contraçãozinha, né? O Y com o ômicron dá ômicron Y. Vocês já aprenderam essa contração, né? Com os verbos contratos em Y. Então, lue, dido, titei. Aqui o Y contraiu com outro Y, ficou ei. Aqui, rista. Aqui o eta contraiu com Y e ficou eta. Aí. Ou foi o alfa, na verdade. O alfa contraiu com Y e ficou eta. Aí aqui o Y contraiu com outro Y, ficou ei, ficou riei. Então ficou assim, lue, dido, titei, rista, riei. E aqui na terceira pessoa, que é tipo deixe soltar, deixe dar, deixe colocar, deixe estar, deixe ir, né? Deixe ir, né? Uma coisa assim. Aí aqui estão lieto, didoto, titeto, ristato, quieto. Porque a gente não costumou, o Atenas não acostumou a gente a ver imperativo em terceira pessoa porque é incomum. Mas também não é todo método que vai fazer. Eu acho que todos os métodos não apresentam muito ele, porque ele não é tão comum assim. Então, liete, didote, titete, ristate, riete é soltai, dai, colocai, estai, deixai ir, né? Que é a segunda pessoa do plural, né? Aí a terceira pessoa do plural, né? Lionton, didonton, titenton, ristanton, hienton, né? Que seria deixai, soltar, deixai dar, deixai
colocar, deixar estar, deixar ir. Tudo bem? E ainda tem o dual, que é deixem, né? Deixem vocês dois, deixem que não melhor não o primeiro seria soltem vocês dois, e o segundo seria deixem vocês dois, né? Tem uma de mudança de acento. Não é igual. Aqui é lieto, ali é didoto, titeto, histaton, hieton. Aqui é lieton, didoton, titeton, histaton, hieton. Aí vamos passar aqui rápido, né, por essa parte. Presente subjuntivo vamos passar rápido. Presente optativo vamos passar rápido, porque a gente não vai ver isso aqui. Infinitivo aqui, lien, didonai, titenai, histanai, hienai. Então aqui é nai, né? O infinitivo, né? Aí eu participo aqui, olha. Participa aqui. Didus, didontos, didussa, didusses, didon, didontos. Então ele tem um sigma, né? Aqui no nominativo, né? Aí titeis, titentos, titeissa, titeices, titen, titentos, histas, histantos, hitassa, hitasses, histan, histantos, hieis, hientos, hiesa, hieses, hientos. Ele não colocou toda a declinação, mas ele colocou o nominativo e o genitivo, né? Para você ver, né? No masculino, no feminino e no neutro. Aí você vê aqui como é o que é ele aqui não tem esse ômega ni, né? Aí seria até bom ver como é que ele explica a diferença. Em algum momento ele deveria dar essa explicação. Aí aqui o presente médio passivo, liomai, aí aqui ó, didomai, didosai, didotai, didomethá, didoste, didontai. Bem bonitinho. Mais, sai, tai, metai, stentai. Tudo direitinho, sem contração. Titemai, titesai, titetai, titemethá, titeste, titentai, histamai, histasai, histatai, histamethá, histaste, histantai, hiemai, hiesai, hietai, hiemethá, hieste, hientai. Então aqui você não vai ter, né, na voz média ou passiva, né, do presente médio no presente médio passivo, né, nos verbos em mi, não vai ter alternância, né, de vogal longa e vogal breve. E não vai ter a vogal de ligação. Você vai ver as terminações número pessoais médio passivas bem bonitinho, né? Então você vai ver, né, lá o dá-se, ou é dado, né? O coloca-se, ou é colocado, o estar-se de pé, ou é colocado de pé, ou deixa-se ir, ou é deixado ir, né? Tudo bem? Aí aqui só para eu tô tentando explicar o que é isso aqui, né? De domar eu me deixo, eu me dou, eu sou dado. De doçai tu te dás, tu és dado, né? De dotai, ele se dá, ele é dado. De dometa, nós nos damos, nós somos dados. De doste, vós sois dados, vós vos dais, vós sois dados. De dontais, eles se dão, eles são dados, né? Médio passivo aqui. Presente, médio passivo. Aqui o presente imperativo médio passivo.
Isso não é tão importante. Presente subjuntivo médio passivo também não é importante agora, mas você pode ver isso aqui a tabela toda e tentar aprender. Presente infinitivo médio passivo que é estai, né? Puro, né? Então, didostai, titestai, ristastai, riestai, legal. Aí aqui o presente do participio médio passivo tem um menos, é muito parecido, a diferença é que não vai ser o menos, vai ser menos só. Então, didomenos, didomene, didomenon, titemenos, titemene, titemenon. Então fica muito parecido, a diferença é que não tem esse ômicron a mais aqui, né? Aí aqui o imperfeito do indicativo ativo. Então, elion. Aí aqui, olha, vai ter umas contraçõezinhas aqui. E aqui, né, vai ter uma alternância. No imperfeito vai ter alternância entre vogal longa no singular e vogal breve no plural. Aqui, olha, ômega, 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 ômicron, 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 eta, 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 epsilon, 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 eta, 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 alfa, 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 eta, 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 epsilon, epsilon, epsilon. E aqui a diferença também tem o san no lugar de outro ni. Aqui tem um ni, né? E aqui temos um san no lugar do outro ni. Aí essa explica, eu acredito que seja por analogia com o auristo. Então isso aqui já é interessante de você dar uma olhada, né? Aí, deixa eu ver aqui, o imperfeito médio passivo também já é interessante você dar uma olhada. Aí é porque aqui ele vai ter as terminações secundárias, né? O menu, eto, o metá, este, onto. Só que vai ser men, so, to, metá, ste, unto. Né? Aí aqui vai se juntar, né, com as terminações. E a vogal do radical não vai ter alternância, ela vai ser breve, no imperfeito médio passivo, né? No imperfeito médio passivo vai ser a vogal do radical vai ficar ômicron, né, aqui, y aqui, alfa aqui, y aqui. Tudo bem? Então tem essas 4 possibilidades. Aí aqui no futuro, isso aqui é legal, aqui eu botar o futuro, né? O futuro ativo, né? Então, liso, então só sei, somente sete, susi, né? Em ômega, né? Mas como é em mi, vai ser por incrível que pareça, vai ser igual, né? Ele vai querer imitar. Só sei, somente sete, susi. Isso no futuro ativo, né? Futuro ativo. Então, mas aqui já no futuro não vai ter o redobro de presente. Não vai ter o redobro de presente. Aliás, no futuro não vai ter redobro de presente. Teve lá no imperfeito, né? Teve lá no particípio, teve lá no infinitivo, né? Teve lá no optativo, teve no subjuntivo, isso no presente, né? No presente do subjuntivo, teve lá no imperativo, redobro de presente, né? Mas quando chega bem aqui no futuro ativo, né? Não tem mais redobro de presente. Acabou-se o redobro de presente. Desapareceu, né, uma sílaba no começo. Então ficou dó. E aí como desapareceu, né, também aconteceu uma outra coisa.
o radical ficou menor, né? E a vogal ficou longa. A vogal do radical ficou toda longa. Do presente, melhor, no singular e no plural. Ficou dó, ficou ômega, 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 eta, 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 eta. Até onde era alfa virou eta. Tudo bem? E aí você tem, não tem o dó, fica dó. Não tem o tite, fica té. Aí não tem onde era his, agora é sigma só, né? Stesso, né? E onde era ie, né? Agora é só, não, melhor, era rie, agora é ré. Ré. Então ficou dosso, tesso, stesso, resso, né? Eu darei, eu colocarei, eu estarei, eu deixarei ir. Aí aqui, continuando aqui, não há futuro no subjuntivo, não há futuro no imperativo. Aqui o futuro do optativo é raro, mas é muito semelhante. Tem um infixo aqui que faz esse som oi. Aí fica bem... Fica diferente, né? Do soi-me. É como se ele não tem essa... É como se aqui o Zinho em ômega ficasse parecido com o do Zimi. Tá vendo? Li soi mi. Vocês estão vendo? Aqui no futuro do optativo acontece o da conjugação em mi influenciar a conjugação em ômega. Aí fica soi-me, soimen, soite, soien. Interessante, apesar de ser raro. Aí aqui o infinitivo futuro ativo, em sem, né? Sem, sendo que aqui não vai ter redobro de presente, vai ter a vogal longa, né? Dó, té, sté, ré, né? Então, dócem, técem, stécem, récem, né? Mas eles dá para a gente reconhecer que tem uma analogia legal, né? As terminações não são diferentes. Particípio futuro ativo também é parecido, muito parecido. Você tem, né? Não tem redobro de presente, vogal longa, né? Aí, futuro do indicativo médio. Não é porque o futuro passivo vai ser diferente do futuro médio. Então, li somai, dó somai, té somai, sté somai, ré somai. Então, aqui você vai ter uma analogia bastante grande, né? Sendo que não tem redobro de presente e a vogal do radical vai ser longa, né? Isso no futuro médio. Não existe futuro médio no subjuntivo, nem no imperativo. No optativo, também tem uma analogia bem grande, né? Igual, né? É bem parecido, né? Então, vai ser soimen, soio, soito, soimeta, soiste, sointo, né? O finalzinho. Então, é aqui, né? Mas também é difícil de traduzir isso aqui, precisa de um contexto, né? É quase impossível eu conseguir traduzir isso aqui, né? Oxalá que que eu vá soltar, oxalá que eu vá dar, oxalá que eu vá colocar, oxalá que eu vá estar de pé, oxalá que eu vá deixar, né? Uma coisa assim, né? E deixar aí, uma coisa assim, né? A tradução disso aqui. A infinitivo futuro médio, né? Sestai, né? Sestais,
sextai, 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 né? Ou sextai, 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 né? Então, lü sextai, dó sextai, té sextai, té sextai, ré sextai, né? Aí, participo futuro médio existe também, né? Fica somenos, somene, somenum. Também faço bem parecido, né? Também, mas também com sem redobro de presente e com a vogal do radical longa. Aí aqui futuro indicativo passivo. Aqui que lá o Atanásio deu uma desprezada, né? Ele, só como se fosse fácil de entender. Aí aqui ele tem a característica do teta eta, né? Então, dó tessomai, li tessomai, dó tessomai, te tessomai, aí está tessomai, aí o interessante aqui é que você vai ter a vogal do radical breve, né? A vogal do radical breve. E aqui teve ele fez uma analogia aqui, né, no títemi, né, e aí ele colocou teta epsilon e teta, não, melhor, tal epsilon, teta eta. Aí ficou uma coisa bem assim Frankenstein, né, no serei colocado, né? No serei colocado ficou bem assim estranho, né? O serei colocado. Os outros tá normal. Agora o serei colocado tá diferente aqui, né? Ele botou até um asterisco aqui. Aí vocês estão vendo aqui, né? Do tessomai, do tessei, do tessetai, do tessometha, do tesseste, do tessontai. Então o que acontece aqui? Você tem o radical em breve, tem o radical com a vogal breve, né? Ômicron, epsilon, alfa, y, aí depois vai ter o teta eta, aí depois você vai ter o sigma do futuro. Então, teta eta representa a voz passiva, depois tem o sigma, que representa o futuro, e aí depois você tem a vogal de ligação e as terminações médio-passivas. Aí, bem aqui, a vogal de ligação aparece. Não deveria obrigatoriamente aparecer, né? Mas aparece, né? Aqui no futuro do indicativo passivo. Então você tem uma analogia muito grande, né? Vai se parecer. Então vai ser tessomai, tessei, tessetai, tessometa, tesseste, tessontai. Tanto, né, os verbos em ômega quanto os verbos em mi vão ter essa mesma terminação no futuro do indicativo passivo. A única diferença é que o radical, né, vai ser diferente, né? O radical aqui vai ter umas regras um tanto diferentes para a formação dele, né? Vai ser bem diferente do presente, né, por exemplo. Enquanto que aqui o Leo, né, tá muito, ele tá bem parecido com o presente. A gente tá em cima do fogão, viu? Aí estamos já terminando a aula. Aí esse aqui, outros modos não há, optativo, isso aqui a gente vai estudar ainda. Inditivo, futuro passivo, aí vai tessestai. Então vai ser em tessestai. E aí aí assim, olha, a maluquice que acontece com títemi se chama psilose. Que em poucas palavras significa: eu tenho dois sons muito parecidos que são muito difíceis de pronunciar, um perto do outro. Aqui, PSI. Não, psilose, aqui, ó.
significa o quê? Eu tenho dois sons aspirados, um perto do outro, e aí o que acontece pela lei do menor esforço, eu tenho que desaspirar o primeiro para ficar mais fácil de pronunciar. Na verdade, para mim, eu desaspirava os dois, mas aqui o que ficou registrado na escrita é que se desaspirava pelo menos o primeiro. Então ficava tete, tete, no lugar de tete, ou fefe, ou fefe, fefe. Vocês estão entendendo? Ficava te, não, melhor, tete, tete. Tudo bem? Aí, aqui tá aqui o futuro, participo futuro passivo, fica sempre tessomenos, tessomene, tessomenon, né? O finalzinho fica bem parecido, né, com os do ômega. A diferença, a única irregularidade aqui é a psilose lá do títemi. Aí aqui o auristo também tem que mostrar o auristo antes do final dessa aula. Então, Elissa, o Liomai tem um auristo sigmático, que a gente chama de auristo primeiro. Vocês lembram disso ainda? Então, a gente chama ele de auristo primeiro, e ele é feito com sigma e alfa, que aparecem, né? Não tem a vogal de ligação, então vai ser Elissa, Elissas, Elice, o alfa desaparece ali, então aparece um Y ali para tapar o buraco. Elissamen, Elissate, Elissan. Ali aparece o San. Elissan. Aí aqui o que acontece aqui? A explicação para esse alfa é que esse alfa é um Ni que virou uma vogal. Se vocalizou, aí virou um Ni. Essa é a explicação que é dada e aí, por analogia, né, ele vai preenchendo, né, os espaços. Mas aqui na terceira pessoa, ele não tinha o Ni. A marcação da terceira pessoa do singular era o nada. Mas o nada é preenchido por uma vogal de tapar buraco, que é o Y. E ainda por cima pode ser acompanhado por um Ni móvel, um Ni eufônico, para poder se juntar com alguma outra coisa. Então, aquela vogal ali pode ser acompanhada por um Y, melhor, por um Ni, um outro Ni, um Ni eufônico, um Ni móvel. Agora, o que acontece com os verbos em Mi? O edoca, o didomi vai ficar, ele fica, como é que se diz? Ele fica sigmático no singular. Tanto o didomi quanto o títemi ficam sigmáticos no singular, mas o sigma vira um capa. O sigma muda, né, e vira um capa. E o ni muda para um alfa, como no auristo primeiro, né? Então, ni continua virando um alfa, e aí continuando, né, por analogia, né, no singular. Então fica edoca, edocas, edoque ou edoquen, dependendo se depois vem uma vogal. Aí eteca, etecas, eteque. Agora, nos outros, nós temos
estessa, estessas, estesse, e aí o sigma não muda para kappa, fica sigma mesmo, e o alfa lá aparecendo. Aí no reca, o sigma muda para kappa, então fica rec no como era mesmo esse verbo? Era mi, ou era mi, rie-me, né? Rie-me. Lá no singular, no presente era rie-me, né? Rie-me. Aí aqui ficou reca, recas, reque, né? Isso no singular, né? Então, então aqui vai ter aquela aquela variância, né? Então no singular vai ter o ômega, o eta, né? E o eta ali. E no plural vai ter aqui ômicron, epsilon, aí aqui é epsilon, e aqui vai ter epsilon iota. Mas aqui eu tô confundindo. Aqui vai ter o ômicron, epsilon, aqui vai ter um eta, aqui era um Y que contraiu com outro Y, porque tem um aumento, né? O aumento, o Y, né? Esse Y aqui é do aumento do auristo. Aí aqui, edote, edosan, etete, etesan. Então, aqui na terceira pessoa, não tem, não é can, é san. Aí aqui, Hestesan, Hestesan, Heite, Heisan. Então aqui contrai, né, os dois Ys, né? Aqui por algum motivo fica o eta fica longo. Então o estranho aqui na família é o histemi, que aqui no histemi, no aoristo, provavelmente porque ele deve seguir tipo como se fosse a regra dos verbos em contratos, que antes do sigma a vogal alonga. Então, como tinha aqui um sigma, né, a vogal alongou. Mas aqui não tinha como alongar. Isso. Antes do sigma, a vogal alongou, ficou alongada. Ele seguiu aquela regra lá dos verbos contratos. Mas aqui foi diferente. E o estranho, Edo-san, não seguiu não, entendeu? Edo-san, ficou breve, né? Breve. Então vejam aqui, isso aqui você tem que decorar. Esse aqui é importante, esse aqui. Isso aqui vai aparecer mais. Aí, imperativo também, isso aqui também tem que decorar. Pelo menos as formas, não é essenciais do dual, né? Essenciais da terceira pessoa, né? Então, dos, dote, tes, tete, stesson, stessate, res, rete, né? Tem que aprender, né? Não é tão complicado, né? Ficou com a vogal breve, né? E aqui o sigma, ele aquele em som, né? Aqui ele imitou a conjugação em ômega, né? Ficou son sater. Ele imitou e aí por isso ficou eta, né? Mas eles aqui fizeram diferente. Ficou aqui só sigma, né? E aqui t, né? No auristo. Mas o radical ficou bem pequenininho, né? Do, t, né? Re, né? Aí, subjuntivo, vocês não precisam aprender agora. Optativo, aqui. Infinitivo auristo. Lissai, dunai, teinai, stensai, einai, reinai. Uhum. A gente vai ficar por aqui.
ainda tinha o aoristo médio, o aoristo passivo para poder ver, mas aí vocês vão ter que ver por vocês mesmos. E aí o talvez eu pare antes da prova para poder falar disso de novo. Tudo bem? Mas vocês entenderam assim o que eu acho que é o mais importante, né? O que eu acho, considero mais importante, né? É aprender, né, o presente, o imperfeito, o aoristo e o futuro, no, né? No modo indicativo agora, o subjuntivo vocês e o optativo vocês podem deixar para aprender no semestre que vem. Não, não, não precisa. Ah, sim, o imperativo também. Não precisa aprender o modo subjuntivo e o modo optativo. Eu acho é, é, que você vai ter tempo para poder aprender isso. Você pode tentar aprender tudo logo de uma vez, mas é muita coisa, né? Não se foque tanto nas formas do subjuntivo e do optativo. Presente, futuro, imperativo, aorista, imperfeito, foi tudo. Foi tudo que vimos até agora. Sim, mas é para os verbos em mi, para os verbos em mi. Tudo bem, o que eu quero dizer é, estudem essas tabelas aqui, mas não se foquem tanto no subjuntivo e no optativo, que são mais formas a mais que você não vai precisar tanto agora. Tchau, gente. Até a próxima segunda.